Agora sim, a gente vai realizar as margens oncológicas. Se esse índice de Breslow tiver uma invasão de até 1 milímetro, uma lesão bem pequena, com pouca invasão, a margem ao redor da lesão, a margem radial, em todos os sentidos, vai ser uma margem de 1 centímetro. Agora é fácil. Invadiu 1 milímetro, margem de 1 centímetro. E se por acaso ele invadiu de 1 a 2 milímetros, como é que é a margem? De 1 a 2 centímetros. Fácil, né? E se ele invadiu mais do que 2 milímetros de profundidade? Aí a margem vai ser sempre de 2 centímetros. Fica bem fácil e precisa saber isso porque tem questão de prova. Mas não adianta só realizar a ampliação das margens. A gente precisa saber o seguinte: será que essa lesão se espalhou? Será que ela saiu daí? E o primeiro lugar que ela gosta de se espalhar são para os linfonodos. Aí existe aquela dúvida: precisa então realizar a linfadenectomia, tirar todos os linfonodos daquela área? Depende. Primeiramente a gente faz uma pesquisa do linfonodo sentinela. Lembra dele? O que é o linfonodo sentinela? Nada mais é do que o primeiro linfonodo que drena aquela região. A gente vai lá e pesquisa esse linfonodo sentinela. Se ele for positivo, aí sim faz a linfadenectomia regional. Se ele for negativo, não precisa fazer, só a ampliação das margens é o tratamento. Agora, todo mundo precisa de linfonodo sentinela? Não. Se for uma lesão com pouca invasão, menor do que 1 milímetro, lembra que ele estava ainda na epiderme, não tinha vaso? Então não precisa de linfonodo sentinela. Agora, maior ou igual a 1 milímetro é regra, tem que fazer linfonodo sentinela. Existem também algumas situações que mostram que aquela lesão ela não está invadindo muito. Por exemplo, ela está com 0,75, 0,8, 0,9. Ela não está ainda com 1 milímetro de invasão. Mas ele mostra no enunciado que existe algum fator de mau prognóstico. Por exemplo, é uma lesão ulcerada, ou existe um alto índice mitótico, ou existe uma invasão angiolinfática. São informações lá do patologista. Isso mostra que, mesmo abaixo de 1 milímetro, normalmente de 0,75 a 1 milímetro, é melhor, por precaução, pesquisar também o linfonodo sentinela. Mas o clássico são as lesões que invadem maior ou igual a 1 milímetro na profundidade na escala de Breslow. Vamos ver mais uma questão. Essa é uma questão da USP Ribeirão de 2018. Um homem de 37 anos, ele notou a presença de uma lesão pigmentada em antebraço direito, mostra aí a imagem, há 6 meses, com aumento progressivo de tamanho. Já deu diagnóstico para nós na biópsia excisional, como sempre, mostrando que é uma lesão com Breslow de 2,7 milímetros. Então, uma lesão que já ultrapassou 1 milímetro. A gente já sabe o quê? Que vai precisar ampliar essa margem pelo menos de 2 centímetros, porque é uma lesão maior do que 2 milímetros de profundidade, e a gente sabe que vai precisar do linfonodo sentinela. O exame físico da cadeia linfática axilar direita não mostrou linfadenomegalias ou qualquer massa palpável. Isso é importante, porque se tivesse um aumento de linfonodo palpável, aí já precisaria realizar o esvaziamento ganglionar, a linfadenectomia da região, mesmo sem o linfonodo sentinela, mas não foi mostrado nada. Quer saber quais são as próximas etapas do tratamento? Aí nós já falamos, essa ficou fácil agora, está lá na letra D. Ampliação das margens de 2 centímetros, por quê? Porque é um Breslow maior do que 2 milímetros, margem de 2 centímetros. Pesquisa do linfonodo sentinela, radiografia do pulmão e ultrassom de abdômen, sim, para pesquisar outros tipos de metástases, principalmente as metástases hematogênicas. A questão que poderia ser impossível para quem não conhecia o assunto, agora ficou bem fácil. Infelizmente, vários pacientes já vão se apresentar no diagnóstico com a presença de metástases. Aí tem aquela pergunta: qual é o órgão que mais recebe metástases do melanoma? A resposta é o pulmão. É claro que aqui a gente está excluindo os linfonodos. O órgão de disseminação hematogênica é o pulmão. Existe também metástase para lugar bem esquisito, como por exemplo o intestino delgado. Quem é que dá metástase para delgado? Ninguém, né? O melanoma pode dar. E aí, existem questões de prova utilizando esse conceito para dar mais uma complicação. Imagina aqui comigo, a gente tem uma lesão dentro do intestino delgado, formando um nódulo ali de metástase de melanoma. O que vai acontecer? Essa lesão ela vai pesar dentro da luz da alça e ela pode puxar a alça para dentro dela mesma. E isso pode ser causa de uma intussuscepção. Então, cuidado.
Se aparecer uma questão de prova de um paciente adulto com uma intussuscepção intestinal e por acaso existe uma informação que ninguém sabe por que está lá no enunciado que ele tem uma pintinha escurecida na pele, muito cuidado porque isso é uma dica que o que causou a intussuscepção provavelmente foi um tumor e se ele tem um melanoma, pode ser uma metástase de melanoma intestino delgado. Isso é um grande diferencial porque é algo extremamente raro, mas isso cai na prova. Existem outros lugares que o melanoma também pode aparecer e que não tem nada a ver com a pele. Por exemplo, na região dos olhos, existe melanoma ocular. Quer ver outro lugar esquisito que nem está exposto ao sol? Existe melanoma de canal anal. E esse melanoma de canal anal ele pode ser confundido durante o exame proctológico com uma hemorroida trombosada.